Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo hoje para o canal e agora é oficial. O Copom, Comitê de Política Monetária, órgão vinculado ao Banco Central, acaba de elevar a nossa taxa Selic, taxa básica de juros da economia, de 12,75% para 13,25%. Uma alta que já era amplamente esperada pelo mercado financeiro e que agora então sinaliza o término de ciclo de elevação da taxa básica de juros da economia. Isso porque há um consenso de mercado que a taxa Selic vai finalizar o ano de 2022 entre 13,25% e 13,5%. Então, dessa forma, com essa última elevação que já estava precificada pelo mercado, a gente então está praticamente encerrando um ciclo de alta da taxa básica de juros da economia. E esse momento de mercado, então, de final de ciclo de elevação de juros, é um momento muito importante para você saber quais são os próximos passos que você tem que tomar com relação aos seus investimentos de renda fixa. Além disso, esse momento de mercado passa a ser crucial para os investimentos em renda variável, seja aqui no Brasil, seja no exterior. E daqui para frente, o que vai ditar o que vai acontecer no mercado nos próximos meses é, sem sombra de dúvida, os índices inflacionários, medidos pelo IPCA, medidos pelo IGPM, medidos pelo IPA. Porque sem índices inflacionários em desaceleração, essa alta de elevação da Selic, que foi divulgada hoje e que, ao que parece, é uma das últimas que o Banco Central vai fazer antes de encerrar esse ciclo de elevação da Selic, que começou lá no finalzinho de 2020, ele não vai de fato se finalizar se a inflação efetivamente não der sinais de arrefecimento. E aí então, afinal de contas, a gente vai terminar então com taxa básica de juros da economia no patamar em que a gente está agora a partir de hoje? Ou será que ainda vem um elemento surpresa, vai vir coisa aí pela frente que ainda vai trazer uma reviravolta para o mercado? É exatamente sobre isso que eu quero conversar com você aqui na tela do meu computador. Nós vamos analisar as expectativas de mercado, os índices inflacionários registrados até maio de 2022 e saber então se efetivamente a gente tem confiança para afirmar que estamos próximos ao fim do ciclo de elevação da taxa básica de juros da economia e, enfim, investir com mais confiança em ativos prefixados ou não. Antes de partir para a análise desse conteúdo, queria dar aqueles recadinhos de sempre. Se você ainda não é inscrito, seja bem-vindo e não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. E se você já me acompanha por aqui, não esquece de dar aquele like para prestigiar o conteúdo que eu trago para vocês e para que o nosso canal cresça cada vez mais. Combinado? Dito isso, vem aqui comigo na tela do meu computador para vocês se situarem em que momento de mercado que a gente se encontra e quais são os próximos passos que a gente vai dar de agora em diante. Bom, pessoal, então já estou aqui na tela do meu computador e com esse último aumento da taxa básica de juros da economia, que o Banco Central ainda nem atualizou o aumento da taxa Selic, mas com esse último aumento, o Banco Central já sinaliza que nós estamos caminhando para o fim do ciclo de elevação da taxa de juros na economia, que começou lá no final do ano de 2020. Isso porque, pessoal, com esse aumento que a gente teve, que saiu de 2% para 12,75%, que agora culminou com esse último aumento divulgado hoje pelo Copom, isso faz com que alguns indicadores inflacionários, sobretudo do início da cadeia produtiva, como é o caso do IPA medido pela Fundação Getúlio Vargas, que é o Índice de Preços ao Atacado, e o INCC, que é o Índice Nacional de Preços da Construção Civil, esses indicadores que medem sobretudo a inflação no início da cadeia produtiva, eles já têm registrado um arrefecimento, uma desaceleração, que é exatamente o que eu estou mostrando para vocês aqui nesse gráfico tirado diretamente do site da Fundação Getúlio Vargas. Então, apesar da gente estar com uma inflação no final da cadeia produtiva ao consumidor final ainda elevada, com o acumulado dos últimos 12 meses medido pelo IPCA em 11,73%, o que a gente consegue ver é que com essa última elevação da taxa Selic, que a gente tem uma desaceleração já sendo constatada de forma clara no início da nossa cadeia produtiva. E que se tudo continuar assim como tudo está indicando e nenhum elemento surpresa venha nos atingir, o que a gente tem é que essa última elevação da taxa básica de juros caminha então para o encerramento do ciclo de elevação da Selic. Podemos ter apenas mais um aumento eventual da taxa básica de juros na próxima reunião do Copom, mas se isso acontecer, vai ser em menor magnitude do que a gente tem visto nas últimas reuniões e do que a gente viu na reunião de hoje, e a gente então finalmente pode respirar um pouquinho mais aliviado
de saber então que, ao que tudo indica, a gente está com uma luz no fim do túnel de índices inflacionários no início da cadeia produtiva se desacelerando e de taxa básica de juros chegando ao final de ciclo de alta, se tudo correr bem e não nenhum elemento surpresa nos atingir em cheio. Queria trazer aqui para vocês esse boletim Focus, que é o mais atualizado que a gente tem, que foi divulgado no finalzinho de abril, antes dos servidores do Banco Central entrarem em greve, e ele já indicava que a gente teria uma Selic a 13,25 no final de 2022, com uma inflação de 7,89. Como os servidores do Banco Central eles entraram em greve, desde abril que a gente não tem um boletim como esse para a gente atualizar nossas expectativas de juros e inflação que o mercado financeiro está precificando. Contudo, agora no início de junho, o Banco Central nos fez um favor, nos deu uma colher de chá e divulgou uma versão resumida do Boletim Focus, que eu estou trazendo aqui agora para vocês. E percebam, pessoal, que nesse Boletim Focus divulgado em 3 de junho, houve um aumento das expectativas com relação à inflação, que subiram para 8,89%, frente a 7,89% registrado no final de abril. Mas, apesar desse aumento na precificação do índice inflacionário IPCA, o que a gente tem é que ainda continua como consenso de mercado a elevação da taxa básica de juros na economia para 13,25%, chancelando então a expectativa que eu estou transmitindo aqui para vocês de que de fato a gente está no final do ciclo de elevação da taxa básica de juros da economia. E isso fez então, pessoal, com que durante todo esse ciclo de alta da Selic, a gente tivesse uma elevação nas taxas básicas de juros da economia. Se a gente pegar títulos que eram negociados há mais tempo aqui no nosso Tesouro Direto, a gente pode perceber, como é o caso do Tesouro pré-2023, que inclusive está vencendo daqui a pouquinho, que desde o final dos anos de 2020 a gente estava com taxas muito baixas, de algo próximo a 5%, e que com toda essa elevação da taxa básica de juros, jogou essas taxas de algo próximo a 5% para hoje o que está sendo praticado em torno de 12%, 13% ao ano, indicando que com a elevação da Selic, com a elevação das perspectivas de risco de se investir no Brasil, a gente teve ao longo desses praticamente 2 anos um aumento muito significativo nas taxas dos títulos públicos. E se a gente agora caminha para o fim, para o encerramento de um ciclo de elevação de taxa básica de juros da economia, com índices inflacionários no início da cadeia produtiva já demonstrando uma clara desaceleração, no meu ver, é momento da gente começar a investir em ativos pré-fixados, sempre com cautela, sempre pensando que algo inesperado pode acontecer, mas é momento sim de já se expor a ativos pré-fixados por meio de aportes fracionados, investindo um pouquinho a cada semana, um pouquinho a cada mês, conforme a sua condição aí te permitir investir. E isso porque a gente então está com ótimas taxas de investimentos de renda fixa, como os títulos do Tesouro, seja o IPCA, seja o pré-fixado, seja o Selic, e também ótimas taxas de rentabilidades em CDBs, LCIs e LCAs, e sempre, pessoal, lembrando, CDBs, LCIs e LCAs de bancos de qualidade, de bancos com boa saúde financeira, hein? E se na renda fixa tudo vai bem, a gente consegue encontrar investimentos seguros de renda fixa pagando mais de 1% ao mês, como é o caso aqui dos títulos pré-fixados, na renda variável as coisas não estão caminhando muito bem assim, pessoal. Isso porque uma taxa básica de juros da economia em elevação impacta diretamente no comportamento da Bolsa de Valores, aqui por esse gráfico, que traz um comportamento da taxa Selic aqui em vermelho versus no nosso índice Bovespa, que é o principal índice que mede o comportamento da nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil, em azul, a gente pode perceber que sempre que há uma elevação expressiva da Selic, a Bolsa de Valores sofre. Sempre que a Selic cai, a Bolsa de Valores se valoriza. Então, agora que a gente está num momento de pico de taxa Selic, não tem como a gente esperar ativos se valorizando em renda variável, seja ações, sejam fundos imobiliários. E aí é um momento para quem tem esse tipo de ativo, ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, para não vender esses ativos e sim para expor a eventuais compras, caso você queira ampliar sua participação em renda variável. E se aqui no Brasil a gente está caminhando para o término de elevação da nossa taxa básica de juros da economia, lá nos Estados Unidos a gente pode ver que eles estão caminhando para o meio do ciclo de elevação. Isso porque agora no início do ano já houve uma elevação da taxa básica de juros, que lá nos Estados Unidos se chama Fed Funds Rate, e agora em junho de 2022 o Banco Central americano já noticiou que vai fazer novos aumentos. Isso porque os índices inflacionários lá nos Estados Unidos, pessoal, estão muito altos. Isso daqui é o site da Agência de Elaboração de Dados Estatísticos lá dos Estados Unidos, como se fosse o nosso IBGE aqui no Brasil, e o CPI, que é o Consumer Price Index, que é algo correlato ao nosso IPCA aqui no Brasil,
No mês de maio, ele já registrou uma alta de 1%, acumulando nos últimos 12 meses uma aceleração de 8,6% do CPI, que é o IPCA norte-americano, como a gente pode assim chamar, para facilitar o seu entendimento. Isso aqui no Brasil, então, a gente caminha para o final de ciclo de elevação da Selic. Lá nos Estados Unidos, há indicações de que eles ainda possam elevar a taxa básica de juros da economia até 3 ou 4%, a depender do comportamento da inflação norte-americana nos próximos meses, o que traz, então, pessoal, ótimas oportunidades de investimento em renda variável norte-americana. Isso porque, assim como aqui no Brasil, uma taxa Selic, uma taxa de juros mais alta impacta negativamente na renda variável, isso também acontece nos Estados Unidos. Se a gente der uma olhadinha na cotação do VOO, que é um dos principais ETFs de renda variável lá nos Estados Unidos, que replica o índice S&P 500 formado pelas 500 empresas mais negociadas na Bolsa de Valores norte-americana, a gente vê que de início do ano para cá houve uma queda expressiva nesse índice, indicando que desvalorização das ações das principais empresas norte-americanas, o que demanda paciência do investidor, que já tem uma boa posição nesse tipo de ativo, obviamente agora não é hora de vender, e sim momento, caso você queira ampliar sua posição em renda variável lá nos Estados Unidos, para comprar ativos agora, então, a preços significativamente descontados. E então, resumindo, pessoal, em renda fixa é hora da gente aproveitar as excelentes rentabilidades que a gente tem, sobretudo agora em investimentos pré-fixados, fazendo aportes fracionados de pouquinho em pouquinho, com cautela, para que nenhum elemento surpresa possa nos atingir, nos prejudicar. E na renda variável é o momento de você segurar suas ações, não se desfazer de ativos nesse momento, seja no Brasil, seja no exterior. E para encerrar essa análise de hoje que eu trouxe aqui para vocês, eu queria já trazer alguns ótimos investimentos de renda fixa que eu já estou monitorando, que eu estou acompanhando aqui e que eu vou fazer aportes nos próximos dias, que são esses CDBs pré-fixados do Banco Sofisa e essas LCAs pré-fixadas do Banco da Ecoval, pessoal. Dá só uma olhadinha aqui nessas taxas que eu trouxe para vocês. Inclusive, para abrir conta nessas instituições, tem condição especial para quem quiser aqui na descrição desse vídeo. E agora é o momento, então, de finalização do ciclo de alta da Selic. A gente pode investir com mais tranquilidade em pré-fixados, como é o caso desse CDB pré do Banco Sofisa, que tem rentabilidade de 14% para 6 meses e 1 ano. E esses aqui que são os meus queridinhos pré-fixados LCAs do Banco da Ecoval, isentas de imposto de renda, com rentabilidade de 12,5% para 722 dias e 1.082 dias de prazo e 12,7% por um prazo de 242 dias. Percebam aqui comigo que o Banco da Ecoval está oferecendo taxas de juros menores para investimentos de renda fixa com prazo mais distante. E isso, pessoal, sinaliza o quê? Que, de fato, o mercado financeiro está precificando que a gente está no topo de alta da Selic e que, em breve, as taxas de juros vão começar a cair. Tanto que os títulos mais longos aqui de LCAs do Ecoval estão com taxas de rentabilidade menores, mostrando para a gente que, com mais segurança ainda, estamos em bons momentos de se investir em pré-fixados. Daqui a alguns dias eu vou voltar aqui no canal com uma seleção especial de investimentos de renda fixa para se investir agora nesse momento de ciclo de mercado. E por hoje, para esse vídeo não ficar muito longo, até porque daqui a pouquinho eu tenho live com os alunos do Mapa do Tesouro, eu vou me encerrando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, quer deixar algum comentário, coloca aqui embaixo para mim, que assim que puder eu te respondo. Por hoje é isso e até a próxima.